alemão com uma salva de palmas, Roberto Donato da Silva Júnior. Obrigada. Muito boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite pelo evento, para a participação do evento. Saúdo o pró-reitor em nome de toda a reitoria da UFSC. Agradeço a acolhida aqui na universidade e espero que a gente faça uma boa atividade. Deixa eu marcar meu tempo aqui. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês aqui, um pouco pensando, puxando o gancho de desenvolver, acabei de chegar e ouvi uma frase dele que é bastante importante, que é: universidades podem transformar territórios. O que eu apresento aqui para vocês hoje é uma experiência e uma proposta de futuro da Unicamp para a transformação do território de Campinas como um território livre, digamos assim, voltado para a inovação e sustentabilidade. Então, a ideia fundamental é apresentar aqui, um pouco para os nossos debates e para os nossos diálogos, como que a Unicamp e o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Campinas vem desenvolvendo esforços para transformar Campinas, que já é uma espécie de capital da ciência e tecnologia no Brasil, também numa capital da ciência e tecnologia voltada para a sociedade, para a sustentabilidade. E esse esforço, ele ganha o nome de Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. A ideia fundamental aqui, por favor, eu tenho aqui. O Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável é uma iniciativa que, num primeiro momento, nasce com a Unicamp. A Unicamp adquire uma fazenda de 1.600.000 metros quadrados no ano de 2014, 2015, e passa, então, a discutir internamente qual era o destino que aquele espaço de terra teria dentro dos objetivos que a universidade tem nas suas atividades fim, ensino, pesquisa e extensão. E uma das iniciativas e um dos trabalhos, o conjunto de trabalhos que se seguiu para definir a ocupação desse território, começou pelo alinhamento de algumas palavras-chave. Então, dentre as várias possibilidades de ocupação dessa fazenda, uma delas era a construção de uma grande unidade de conservação, o que, em tese, conflitava um pouco com os interesses da desapropriação, com os objetivos da desapropriação da terra, que era voltado para as atividades fins da universidade. Por um outro lado, também, um grupo da universidade desejou que esse espaço servisse para uma espécie de expansão convencional da universidade, ou seja, cada um dos seus institutos e suas faculdades poderiam ali ter um pedaço de terra para expandir as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas uma terceira alternativa foi colocada, que foi a que convergiu para a ideia de que, esse espaço deveria ser voltado para a interação com a sociedade e não para as atividades convencionais que foram desenvolvidas ao longo dos anos dentro da Unicamp. 2, esse espaço deveria aproveitar o tipo de relação que a Unicamp tem com a sociedade mais bem sucedida, que é a ideia de produção de inovação. A Unicamp tem uma das mais bem estruturadas formas de inovação, de produção de inovação tecnológica e social, através de uma agência de inovação muito bem sucedida, e isso deveria ser potencializado no desenvolvimento dessa área. E terceiro, que essa inovação e que essa relação com a sociedade deveria ser guiada fundamentalmente pela ideia de sustentabilidade. Tendo essas linhas norteadoras desenvolvidas até aquele momento, criou-se então a ideia de que este território deveria ser uma espécie de hub, uma área de inovação voltada para a sustentabilidade e em integração com os atores científicos que nós temos naquele território.
Campinas, não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de estar em Campinas. Campinas é responsável por 16% da produção científica nacional. No município de Campinas existem 21 ICTs, 21 institutos de ciência, dentre universidades, parques tecnológicos, institutos de pesquisa federais, estaduais. Então, existe ali um cenário de produção de ciência e tecnologia e, consequentemente, nós temos também um território, digamos, bastante profícuo para a produção de desenvolvimento técnico. O Estado de São Paulo, em si, é um hub de tecnologia. Quando a gente... Aqui é um mapa produzido com dados oficiais do governo do Estado de São Paulo, que é um conjunto de indicadores que se está da ideia de redução das desigualdades regionais. Então, do verde ao muito favorável, ao vermelho muito crítico. Quando a gente olha para esse mapa, são dados oficiais, cada pontinho desse representa ou uma universidade pública ou um espaço de ciência e tecnologia, um parque, uma ICT ou um conjunto de startups. E quando a gente olha para cada um desses pontinhos, a gente vê que as universidades e os institutos de pesquisa, eles estão sempre em correlação com os melhores indicadores e com os municípios que apresentam os melhores dados. Então, a gente tem aqui uma forte correlação entre redução das desigualdades sociais, econômicas e a presença de institutos de pesquisa. Mesmo em regiões, por exemplo, onde é o sul do estado de São Paulo, onde há uma forte... É uma região de grande dificuldade e vulnerabilidade social e econômica, mas nós temos aqui uma Unesp, na cidade de Registro, o que mostra já uma diferença de indicador relacionado à redução das desigualdades sociais. Essa carta, ela contrasta com essa carta, que é o mapa paulista que mostra a capacidade de resiliência às mudanças climáticas. Então, se eu tenho uma cidade, um município verde, ele é muito favorável, ele tem boa resiliência às mudanças climáticas. Se eu tenho um vermelho, eu tenho uma situação muito crítica. E nós estamos, as universidades e os ICTs estão justamente naqueles municípios com tendência a maior vulnerabilidade às mudanças climáticas. Isso mostra um desafio, isso mostra que a presença da ciência, ela oferece benefícios econômicos e sociais, mas ela também precisa oferecer respostas aos dilemas ambientais que estão no território. E aí é que nós entramos com a experiência da Unicamp e desses vários agentes. Com essa estrutura e com esse conjunto de iniciativas de ciência e tecnologia, que é apresentada por Campinas, nós temos um grande hub de formação de talentos, com base científico-tecnológica. Então, só no território de Campinas, todos os anos formam-se mais de 5.000 novos profissionais em boas e excelentes universidades. E nós temos uma forte vocação para o desenvolvimento de empreendimento de base tecnológica. Esses dados aqui são bastante interessantes, porque eles representam a capacidade de empreendedorismo que os estudantes da Unicamp, os egressos da Unicamp detêm, a partir desse conceito de empresas filhas. Empresas filhas é toda empresa que tem pelo menos um aluno egresso da Unicamp dentro do seu quadro de formação. Um fundador dessa empresa foi um aluno da Unicamp. O cadastro a essas empresas, ao sistema de empresas filhas da Unicamp, ele é voluntário. Então, nós conseguimos cadastrar dessa seara
1.580 empresas. Dessas 1.588, 1.349 estão ativas, 73 delas são spin-offs criadas pela própria universidade. Elas geram 53 mil empregos diretos e fazem um faturamento de 28,1 bilhão por ano, em média. Isso é bastante interessante porque a Unicamp, enquanto universidade pública, ela retira dos cofres estaduais 3,7 bilhão por ano. Ou seja, ela entrega, através de formação e de input de desenvolvimento econômico, muito mais daquilo que ela capta de recursos e de impostos do governo estadual, né? A ponto dela quase se pagar em forma de ICMS. Então, a gente tem um dado bastante interessante aqui. Mas o mais importante disso não é apenas esse giro econômico, mas 92% dessas empresas estão no estado de São Paulo, 89% delas, quer dizer, estão no Sudeste, 89% estão no estado de São Paulo, 49% estão na região metropolitana de Campinas e 39% estão na própria cidade de Campinas. Aqui tem um dado interessante que é o seguinte: além de formar e gerar um impacto econômico muito forte, universidades públicas como a Unicamp, e muito provavelmente a UFSC também tem essa característica, elas atraem, formam e fixam os talentos no território, né? Essa tríade de atração, formação e fixação dos talentos no território faz com que a presença de aparatos científicos e tecnológicos sejam muito benéficos para o desenvolvimento econômico regional, né? Qual é o dilema? Esse input, né, essa capacidade de produção de desenvolvimento econômico regional precisa ser agora orientado para uma política científica da sustentabilidade. Nós temos que fazer com que essas ICTs, com que esses parques tecnológicos, com que essas universidades se orientem para a produção e organização do território para a sustentabilidade, porque isso gera um potencial transformador gigantesco para o território nacional, né? Nesse sentido, é que entra, portanto, o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, né? A nossa ideia é aproveitar a energia territorial de uma área de 11 milhões de metros quadrados, contígua à Unicamp. Então, esse aqui é o mapa da Unicamp, tá? Essa é a área que a Unicamp detém e que deu origem a todo o desenvolvimento do Hub Internacional. E dentro desse território, a gente tem alguns equipamentos científicos importantes. Além da própria Unicamp, aqui embaixo nós temos a PUC Campinas, que é uma das mais importantes universidades particulares do Brasil, com ótimos índices também de produção de conhecimento e de formação. Nós temos aqui nessa região o CPQD, que é um dos parques tecnológicos mais importantes na área de tecnologia de informação no Brasil. E esse anel que está aqui, ele é o laboratório Syncontron, que é ai meu Deus, escapou. O Sirius, o laboratório Syncontron, que é o maior e mais importante acelerador de partículas do hemisfério sul, que está num território a mais ou menos 1,5 km da Unicamp, né? Todos esses equipamentos científicos se juntaram, então, na ideia de formulação, de organização de um distrito voltado para a sustentabilidade. Então, além do CPQD, CNPEM, nós temos também o Instituto Eldorado, que é uma importante empresa que está desenvolvendo tecnologias, principalmente na área de semicondutores, a PUC Campinas, a Cargill e alguns atores como a CPFL e a Sanasa, além da Prefeitura
de Campinas e do próprio governo do Estado de São Paulo, que entraram nesse empreendimento para a construção desse distrito de sustentabilidade. Então, a ideia fundamental aqui é ultrapassar os modelos convencionais de produção, de interação, né, e produzir aquilo que nós estamos chamando de quíntupla hélice, ou seja, uma experiência de um parque tecnológico, de uma área de inovação social e tecnológica, em que sociedade, universidade, indústria e meio ambiente estejam entrelaçados numa experiência de inovação. Todo esse projeto, então, ele ganha, em 2021, o apoio do BID. Nós construímos, nesse momento, um master plan para poder planejar a área e desenvolver, né, uma distribuição territorial, um plano diretor que possa dar conta da ideia de uma cidade de 15 minutos, voltada para a atração de empresas com experiência na área de inovação e sustentabilidade, dando privilégio nessa região aqui à atração de parceiros à Unicamp e esses outros equipamentos científicos, e que gera, então, junto à Prefeitura de Campinas, um novo parcelamento, uma nova forma de orientação do território que nós chamamos de PIDs aqui. E aqui, pessoal, é a área exclusiva da Unicamp dentro desse território, né? Então, nós temos aqui, de novo, né, a Unicamp, o CNPq e o Laboratório Sirius, o CPQD, e a área em que a Unicamp pretende desenvolver o seu novo parque tecnológico de inovação tecnológica e social. Essa área pretende, portanto, articular, né, todos esses atores num distrito de produção de conhecimento a partir de um novo paradigma de urbanismo. Então, o que nós pretendemos ali? Nós queremos que o RIDS ele não seja apenas um território voltado para a produção de soluções da sustentabilidade, mas que ele também seja uma experiência de sustentabilidade na sua própria infraestrutura, né? Então, desde dos primeiros planejamentos dessa área pertencente à Unicamp, nós decidimos que pelo menos 75% desse território vai ser destinado à preservação ambiental, para a manutenção da biodiversidade, para a criação de parques, de campos experimentais voltados para a agricultura sustentável e para a construção de um parque linear no rio Ayumas, que passa no meio desse território, tá? Apenas 25% da área vai ser destinada para edificações, a partir do conceito de cidade de 15 minutos, tendo um uso misto, garantindo caminhabilidade e tendo equipamentos públicos comunitários para que a população possa aproveitar dessa área. Esses são os eixos estratégicos que nós pretendemos desenvolver a partir da construção e da estruturação do RIDS. Ele nasce, primeiro, de um levantamento que nós fizemos junto àquelas áreas prioritárias de atuação do RIDS, né? Quais são os temas e quem a gente deve atrair para esse território. A comunidade elegeu, né? Desenvolveu aqui a ideia de que a tecnologia da informação, a saúde, a questão ali do uso da terra, a água e a mobilidade são temas prioritários para que nós possamos trabalhar dentro do RIDS, né? E essa é a nossa proposta de ocupação gradual. Nós construímos um plano de uso e ocupação que vai até 2050. A ideia fundamental é que o coração seja ocupado em 2025 e 2030, né? Esse território, ele já tem presença da nossa agência Inova, agência de inovação da Unicamp. O
primeiro momento, a gente parte de ocupação desse território abaixo. Esse aqui é um grande corredor ecológico que atravessa a área. E, num terceiro momento, a gente ocupa essa área mais abaixo, que nós chamamos aqui de eixo da saúde. Como que a gente pretende atrair parceiros para a nossa experiência? Nós temos, na verdade, 3 tipos de atração ou 3 tipos de estratégia de ocupação do território. A primeira delas é o que a gente estrutura através de uma espécie de edital interno, né? Ou seja, pesquisadores, docentes da Unicamp que têm a capacidade de atração de grandes investimentos na área principalmente de transição energética, produção alimentar, agricultura, saúde, eles podem trazer essa captação de recursos para a área em parceria com empresas e instituições para a criação de centros de pesquisa e inovação. Tá? Quando esse fomento e essa experiência vem pela iniciativa de um docente da Unicamp ou de um pesquisador da Unicamp, ele ocupa um território através da seleção de um edital externo. Se eu tenho uma empresa ou uma instituição que deseja estar no território da Unicamp e partilhar com a Unicamp a experiência de produção de inovação tecnológica, nós fazemos um modelo de concessão baseado em um estudo do plano de negócios de até 40 anos e definimos qual é o tipo de presença que essa empresa ou instituição ocupará, de que maneira ela ocupará o nosso território. E além dessas 2 iniciativas, existem aquelas iniciativas estratégicas que a própria Unicamp entende como importantes de ocupação no território e que partem da própria administração da universidade. Tá? Então, esses são mais ou menos os 3 modelos. E aqui estão já algumas das experiências que estão em andamento de ocupação desse território. A primeira delas, aqui, o pavilhão da transição ecológica, a Vila das Startups, o Hub de Energia Sustentável, que é a construção de um grande sistema agrofotovoltaico de produção de energia e, ao mesmo tempo, de ocupação do solo para a agricultura, o estabelecimento de um grande corredor ecológico com monitoramento de biodiversidade e a instalação de um centro de mobilidade elétrica nesse nosso território. Até o momento, nós estamos na fase inicial de ocupação do território, já investimos 2,6 milhões nesse território e estamos atrás de busca de fomento e de parceria para a construção da infraestrutura do nosso distrito. Então, aqui um pouquinho das experiências, né? A Vila dos Startups, ela é uma iniciativa da Agência de Inovação da Unicamp, que busca construir um espaço de atração de startups de base tecnológica, principalmente, e que possam ali estabelecer uma relação muito próxima com os centros de pesquisa da Unicamp, né? Ela contém um financiamento da FINEP, ela está na fase inicial de construção, já captou 15 milhões e tem a previsão de entrega daqui a um ano e meio, mais ou menos. O Centro de Mobilidade Elétrica, que também, através de um projeto da FINEP de 15 milhões, e vai construir um centro de pesquisa voltado para pensar a questão da mecanização, da motorização e dos automóveis e de outros tipos de mobilidade a partir da eletricidade, né, da mobilidade elétrica. O pavilhão de transição ecológica, esse é um exemplo de um projeto estratégico da própria Unicamp, né? Então, a ideia do pavilhão é que exista uma área onde os grandes projetos e os grandes centros voltados à sustentabilidade estejam congregados numa única área
para a prestação de serviço e interação com a sociedade. Então, centros, por exemplo, como o Centro Paulista de Transição Energética, que é um centro financiado pela FAPESP, voltado para pensar tecnologias alternativas de busca de energia. O Centro Meteorológico do Estado de São Paulo, CRMET, que é a área que a Unicamp tem de previsibilidade de eventos extremos. O Biota FAPESP, que é um dos programas mais bem-sucedidos de conservação de biodiversidade do Estado de São Paulo, e outras iniciativas que estarão congregadas num único pavilhão para a promoção de políticas públicas e interação com empresas e instituições da sociedade civil. A Fazenda Experimental Agrofotovoltaica, a Unicamp já tem uma iniciativa muito bem sucedida de construção de uma grande área de uso de placas fotovoltaicas, né? Então, quase todos os tetos dos edifícios da Unicamp já recebem equipamentos de extração de energia solar. Essa energia já é responsável por 15% do consumo total da própria Unicamp, e com a Fazenda Agrofotovoltaica a gente pretende expandir essa captação de energia até 30% do nosso uso total. E aqui um pouquinho daquela situação, aqui um pouquinho do momento mais difícil, né? O quanto que a gente precisa para transformar esse sonho em realidade. Nós estamos estimando, estamos buscando recursos via bancos internacionais e outras formas de fomento. Nós precisamos, para realizar toda a urbanização dessa área, em torno de 180 milhões, dividido aí num faseamento, né, de até mais ou menos 25 anos, para que a gente possa criar essa área e promover, digamos assim, o adensamento dessas iniciativas de sustentabilidade, integrando todas essas instituições dentro de uma única iniciativa voltada para a sustentabilidade. Então, esse é o nosso desafio, né? De um sonho de aquisição de um pedaço de terra, a articulação dos grandes equipamentos científicos que tem nesse território, há um projeto, digamos, de organização desse território através de um master plan, e aí, então, iniciar, de fato, a ocupação da área voltado para a atração dessas nossas empresas. É isso, gente. Muito obrigado.